Ô Rita, muito obrigado pelo convite para poder falar com vocês sobre esse instrumento que a Arsai vem utilizando há bastante tempo. É um instrumento que foi desenvolvido, agora eu nem me recordo tão bem quando, mas foi das revisões tarifárias dos prestadores locais que a Arsai regulava ou regula até hoje para os serviços de água e de esgoto. Então, a ideia aqui é fazer um resumo, minha apresentação está até meio curta, mas é para passar alguns pontos, os principais pontos que a Arsai utiliza para fazer o controle das destinações específicas, e longe de esgotar o tema, né? Eu acho que, apesar da Arsai ter desenvolvido esse instrumento há algum tempo e vem aplicando ele há bastante tempo, existem alguns desafios que a Arsai ainda não conseguiu superar, e eu acho que esse espaço vai ajudar a gente até a ter algumas ideias, conversar até com a Cíntia, com a Lisiane, até para ter outras ideias e desenvolver esse instrumento ainda mais. É só a apresentação básica de regulação, né? Que é exatamente, tipo, esse é um slide que mostra basicamente tipo, o papel da regulação dentro do setor de saneamento, né? É algo meio batido, mas de qualquer forma é importante destacar que no saneamento você tem 3 atores, né? O titular do serviço, que é o município, o prestador de serviços, que pode ser inclusive uma autarquia desse titular, e o usuário. E cada um deles tem o seu interesse, né? As suas vontades dentro do setor de saneamento, seu interesse, e a agência reguladora, através da sua independência decisória, transparência, tecnicidade, principalmente, ele tenta equilibrar esses interesses de alguma forma, e além de tentar atender esses interesses desses 3 entes, ele também procura, né, observar questões relacionadas às gerações futuras, né, questões de universalização relacionadas às gerações futuras e também meio ambiente e recursos hídricos. Então, tudo isso, a atuação da agência reguladora perpassa essas diferentes áreas, né, e tenta equilibrar esses diferentes interesses. Agora, falando especificamente da minha área, né, eu sou economista, trabalho na Arsai desde 2011 na área econômica, né, então minha especialidade é a discussão sobre tarifa, né, como a própria Rita comentou, o que entra, o que não entra na tarifa. Então, do ponto de vista da regulação tarifária e da atuação da agência reguladora na definição das tarifas, né, a agência reguladora tem diversos aspectos, né, que podem ser trabalhados, mas especificamente da parte tarifária, você tem alguns objetivos, né, que não são exclusivos da parte tarifária, mas que devem ser percebidos pela regulação tarifária, que é a questão da universalização, o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviço, a promoção da eficiência e da qualidade e talvez o principal desses objetivos, que são as tarifas módicas, né? Então, para atender esses objetivos, a regulação tarifária tem 2 instrumentos principais, né? Que são as revisões tarifárias e os reajustes, né? As revisões, elas acontecem em ciclos, né? Aqui tem uma linha do tempo que tem de 4 em 4 anos, mas a Arsai também utiliza, por exemplo, de 2 em 2 anos, mas depende muito de como que o prestador está, a maturidade do prestador. A Arsai, inclusive, tem um prestador que procura trabalhar com revisões anuais, isso depende muito do prestador de serviço, mas é um momento em que a regulação tarifária reconstrói as tarifas a partir de condições de mercado, procurando observar os custos eficientes, remuneração dos investimentos, recurso para investimentos, pensando na universalização, e também introdução de mecanismos que induzam a eficiência, a expansão e a melhoria da qualidade dos serviços. E aí, nesse meio tempo, você tem os reajustes tarifários que atualizam a tarifa percebendo um pedaço ou a decorrência de uma inflação de um determinado período, em geral de 12 em 12 meses, e também a aplicação desses mecanismos que foram concebidos no momento da revisão tarifária. Essa é uma lógica muito de uma regulação tarifária até discricionária, né? Talvez com a ANA, com a normatização que a ANA tem agora com papel, isso possa mudar um pouquinho, mas via de regra a gente teria isso. Então, assim, pensando nesse objetivo, né,
que é a indução da eficiência e da qualidade e a criação de mecanismos que induzam essa eficiência e a qualidade de serviço, a Arsai, no seu histórico de regulação com os prestadores locais, principalmente, mas não só eles, a gente percebeu que existem ações que são fundamentais para a sustentabilidade do serviço e que, quando tem um aperto de recursos, eles são negligenciados, ou seja, eles são ações importantes a médio, principalmente a médio e longo prazo, que, do ponto de vista do prestador, tem um nível de urgência um pouco menor, um nível de prioridade um pouco menor. E aí, a gente pode citar alguns deles. Né? No caso da minha apresentação, o exemplo que eu vou dar é relacionado a controle de perdas no abastecimento de água, mas que é um ponto importantíssimo, né, da prestação de serviços, mas que, por vezes, ou na maioria das vezes, é delegada a última prioridade dentro do prestador de serviços. Então, o que a gente foi percebendo é que o prestador de serviço ele deixa essa prioridade para algumas ações com uma prioridade bem baixa, o que acaba comprometendo a prestação de serviço. Outras que eu coloco aqui, a questão de sustentabilidade ambiental, preservação e recuperação de mananciais, capacitação de equipes visando aumento da produtividade. Eu não coloquei um aqui, mas que é também muito importante. O insumo básico da regulação é a informação. E a gente percebeu ao longo do tempo que os prestadores locais, né, principalmente, tinham uma grande dificuldade em fornecer informação para a agência reguladora e fazer uma gestão eficaz dessas informações. Então, se você tem quer dizer, o prestador de serviço tem que universalizar o serviço, mas ao mesmo tempo ele também tem que fazer uma boa gestão da informação, porque a partir dela é que ele vai conseguir fazer uma boa gestão do serviço, né? E isso era um gargalo que a gente identificava e a gente, de alguma forma, procurou endereçar esse problema. E aí você tem o desafio, né, de assegurar a destinação de recursos tarifários a essas ações negligenciáveis. E, além disso, ampliar a transparência das ações executadas pelos prestadores. Então, você tem esse desafio que a Arsai foi percebendo ao longo do tempo e a gente foi pensando em quais eram as formas que a Arsai poderia lançar a mão para poder atingir esses problemas ou tentar endereçar eles. E aí, como a regulação pode tornar prioritárias as ações para controle de perdas, aí eu estou colocando um caso específico, mas poderia ser aplicado a outros temas para os prestadores de serviço. Aí a gente poderia caminhar para dois sentidos. Um, de incentivos tarifários, você colocando uma meta e essa meta sendo atendida ou não, o prestador tem um ganho ou uma perda tarifária ao longo do ciclo tarifário, ao longo dos reajustes, ou a garantia de um recurso para que o prestador tenha condições financeiras para poder bancar aquelas ações e ter, no caso, um controle específico desse recurso, né? Porque é um recurso que, em tese, a regulação poderia colocaria na tarifa sem, a princípio, uma contrapartida de custo ou de investimento, que é o caso da destinação específica, né? Então, a destinação específica é até um pouco... é até uma referência que a gente utiliza, ou na época que a gente começou a estruturar esse trabalho, relacionado à energia elétrica com os fundos setoriais. Quer dizer, os fundos setoriais da energia elétrica foram criados para poder bancar uma série de ações. E no caso da água e do esgoto, como não tem, a agência reguladora não tem essa possibilidade ou essa capacidade, talvez legislativa, de criar leis para criar fundos, a gente optou por fazer um fundo dentro da tarifa. Então, é dentro do prestador de serviço. Basicamente, a ideia seria essa, né? Então, esse fundo teria, pelo nome mesmo, né, uma destinação específica, e esse fundo teria um controle mais próximo da agência. Aí, só um panorama que a Arsai utiliza para controle de perdas. No caso, hoje a Arsai regula 3 prestadores, Copasa e Copanor, que são prestadores regionais. Copasa é bastante conhecida, a Copanor é a subsidiária da Copasa no Nordeste de Minas, e também regula o SAI de Itabira, que é uma autarquia municipal. E para Itabira, que a Arsai regula Itabira desde 2010, se a memória não estiver ruim, a gente foi fazendo revisões tarifárias e em 2015, na revisão tarifária de 2015, a gente instituiu a destinação específica de controle de perdas. E aí, a partir dela, a gente criou uma série de trabalhos, tanto da área econômica, que eu participo, né, na Arsai, quanto da área operacional. Eu não vou conseguir falar tanto da área operacional, mas certamente tem pessoas muito capacitadas para poder falar na Arsai sobre isso,
mas existem esse trabalho da destinação específica para controle de perdas com essas duas áreas dentro da agência. E em 2019, a gente fez uma outra revisão tarifária, atribuindo 2% da receita tarifária para esse tipo de destinação, né, para ações de controle de perdas, algo em torno de R$ 634 mil anuais. E aí, quais são as principais diretrizes do trabalho de destinação específica? Né? Como eu já comentei, é assegurar recursos tarifários vinculados para determinado objetivo. Aí eu estou dando caso, por exemplo, o exemplo de perdas, mas a Arsai desenvolveu 2 trabalhos para Passos e também para Itabira, para a contratação de uma consultoria para poder remodelar a geração e a gestão das informações dentro do SAAI. É que eu comentei que a gente percebia uma deficiência grande nessa área e a gente propôs para o SAAI essa destinação específica para que eles contratassem uma consultoria. Então, assim, esse instrumento, eu estou dando um exemplo para perdas, né, controle de perdas, mas ele serve para outras destinações. E a partir desses recursos assegurados nas tarifas, o prestador ele teria que fazer um planejamento e um programa estruturado para essas ações. Esse é um ponto fundamental, que talvez seja o principal problema do programa de destinação específica, né? O prestador tem que se planejar e tem que se estruturar para que essas ações ocorram da melhor forma possível. Além disso, a Arsai institui controles contábeis e a necessidade de uma conta bancária específica, né? Então, assim, o prestador vai arrecadar a tarifa, vai pegar um recurso que a gente chamava de livre gestão, colocar na conta bancária que ele sempre utilizou e vai criar uma conta bancária específica para pegar um pedacinho, no caso de Itabira 2%, e mandar para essa outra conta bancária. Então, você tem a definição desses controles que são fundamentais para esse último item, que é o acompanhamento, a transparência das ações e dos recursos, né? Uma vez que a regulação está chancelando esse recurso na tarifa, ele tem de acompanhar e dar transparência para eles, e também as compensações, né? Eventualmente, se tiver algum desvio de recurso ou a não utilização desses recursos, a agência reguladora eventualmente pode estabelecer uma compensação devolvendo aquele recurso para o usuário. E aí você tem um trabalho, um ciclo de trabalhos que a agência reguladora, o Arsai, executa para poder fazer o acompanhamento das destinações específicas, né? Então, você tem uma atribuição de tarefas, né? O prestador de serviço ele faz o planejamento, executa, faz o controle e a gestão dos recursos, e a Arsai assegura esse recurso na tarifa, determina alguns ajustes nesses controles, nessa execução, ou mesmo no planejamento, e estabelece controles externos e compensações. E aí, o planejamento, então, ele é definido pelo prestador, ele executa e gera relatórios periódicos, através de demonstrações contábeis, relatórios físico-financeiros e por aí vai. Aí, isso é um acordo que a agência tem que estabelecer junto com o prestador para ele gerar essas informações. De forma periódica, a agência vai juntando essas informações, vai fazendo o acompanhamento. Os relatórios, aí, por sua vez, o prestador vai, no fim do ano, normalmente a gente espera o fechamento do ano fiscal, para que o prestador faça um fechamento anual das contas, dos demonstrativos, com notas explicativas, inclusive até determinando procedimentos previamente acordados, como auditoria externa, para aquelas contas que foram criadas para o registro dos recursos e da execução dos gastos, e a agência reguladora faz uma fiscalização anual, dando transparência, observando inclusive instrumentos de transparência no site do prestador de serviço, para ver se isso tudo está sendo executado da forma correta. Então, assim, como minha especialidade é a parte econômica, eu vou só mostrar aquilo que a gerência de fiscalização econômica, né, que é uma das unidades que é responsável pelo acompanhamento da destinação específica de perdas do SAAI de Itabira, ela, na verdade, ela encabeça o trabalho de fiscalização, ela elabora um relatório anual, e nesse relatório anual de 2020, ela pôde perceber um acúmulo de recursos de novembro de 2015 a novembro de 2009 de mais quase 2 milhões de reais. Aqui eu acho que eu enganei. Eu peço desculpa, os números são trocados. Os gastos totais estão girando em torno de 1,6 milhão e o saldo acumulado de 300 mil reais. Então,
o que a gente percebeu que o SAI está fazendo uma execução boa das ações, mas aí é uma questão off-topic da apresentação, que eu não coloquei. Durante o acompanhamento dessa execução, a gente percebeu, aí o pessoal do operacional conseguiria falar muito melhor do que eu, mas uma grande dificuldade de planejamento do prestador. Então, esses gastos realizados, que na verdade são de 1.600.000, eles estão muito vinculados a ações pontuais para o controle de perdas, sem talvez um planejamento mais abrangente, procurando trabalhar na infraestrutura mesmo da prestação de serviço, né? De talvez fazer uma setorização num determinado lugar, para poder verificar como que é a perda naquele determinado lugar. Então, assim, o que a gente percebe na execução do prestador é a ausência de planejamento. Então, quer dizer, por mais que a gente perceba um gasto até relativamente elevado dos recursos que já foram gerados, a gente percebe ainda uma desarticulação dessas ações, pensando num planejamento mais a longo prazo. E aí, quais foram os desafios que a gente observou aí no caso de Itabira, mas a gente poderia extrapolar isso para outras situações, que é uma dificuldade do prestador em implementar controles contábeis para o acompanhamento. Então, aquela questão que eu falei, que poderia ser também alvo de uma destinação específica, que é a gestão das informações, ela é um gargalo grande para as destinações específicas. Como vocês podem perceber na apresentação, né, é necessário um acompanhamento muito próximo da agência reguladora desses recursos, e para isso precisa impor alguns controles contábeis que nem sempre são bem implementados pelos prestadores. Então, esse é um desafio grande que a gente enfrentou e ainda enfrenta com os prestadores na parte de destinação específica. Como eu também já mencionei, a definição e execução das ações ainda carece de um planejamento mais bem estruturado. Esse é um trabalho que tem de ser feito junto com o prestador, principalmente pensando para além dessa questão tarifária, né? Acho que é um trabalho do ponto de vista operacional. A equipe da a Arsai tem uma equipe específica para controle de perdas, né? Para assuntos regulatórios de controle de perdas. E eles têm um trabalho muito grande com o SAI, mas ainda precisa avançar, né? O SAI ainda precisa avançar bastante com esse planejamento. Eles conseguiram falar muito bem, muito melhor do que eu, sobre as dificuldades que a Arsai tem enfrentado nesse aspecto com o SAI de Itabira. E, por fim, a atribuição de metas de desempenho. Então, no caso de Itabira, como a gente não conseguiu extrair deles boas informações para perdas, que é algo que a gente precisava avançar bastante, a gente também não conseguiu fazer uma atribuição muito clara sobre das metas para redução de perdas. Então, é um aspecto que ficou faltando nesse programa de destinação específica para perdas e que certamente só tem a avançar, né? Colocar metas claras, até para que não seja simplesmente o acúmulo e o gasto de recursos, né? Que tenham a contrapartida de algo que talvez seja mais perceptível para o usuário, talvez, né? De ver que está tendo um impacto mais claro, né? Não que as ações não tenham alcançado alguns resultados, mas que a definição de metas deixa isso mais visível para quem está bancando os recursos. Basicamente, minha apresentação é essa, até nem sei como é que está o tempo, mas é uma apresentação curta e aí eu estou à disposição para poder debater esse assunto que a Arsai vem trabalhando há bastante tempo, mas tem muito a aprender com a opinião de outras pessoas, dúvidas, né? Acho que só tem a ganhar.